Meus irmãos, a paz do Senhor. Também quero estender a minha saudação ao campus online. E quero, irmãos, louvar a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz. Feliz também de ver ali meu irmão Eliseive, a Marisa. O Eliseive, que eu carinhosamente chamo ele de Eli. E eu fiquei feliz demais, irmãos, quando eu vi ele entrando ali por essas portas. Meu coração se alegra, viu, Eliseive? Meus irmãos, Lucas, capítulo de número 17, por favor. Esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Os irmãos encontraram, diz amém. Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 11 diz assim, irmãos: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, ou gritaram, dependendo da versão, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui, irmãos. Amém? Eu queria falar com os irmãos hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre a importância, irmãos, de nós voltarmos para agradecer ao Senhor. Quando a gente recebe é muito bom, mas melhor ainda é a gente voltar para agradecer. Amém? Meus irmãos, Jesus já estava próximo aqui da sua crucificação. Jesus está indo a Jerusalém. Jesus vai ser recebido com muita festa, muita alegria. Mas pouco tempo depois ele vai cear com seus discípulos, vai ser crucificado e vai ressuscitar, ser assunto aos céus. Mas é interessante que antes de Jesus ir até Jerusalém, ele sai em peregrinação com seus discípulos, e mesmo que quem fosse se encontrar com ele não soubesse, Jesus marcou alguns encontros. Nós vamos ver mais um pouquinho à frente que Jesus ele vai estar passando por um caminho próximo a entrar em Jericó, e um cego chamado Bartimeu vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele vai ser curado. Os irmãos não percam a sua atenção por causa do morcego, tá certo? Ele não vai chupar o nosso sangue não, fique tranquilo. Um pouquinho mais à frente, Jesus também vai entrar na cidade de Jericó, e ele vai estar passando, e ali havia um homem rico, porém muito curioso, que queria saber quem Jesus era. E ele sobe numa árvore, e ele mal sabia que ele tinha tanto desejo de conhecer a Jesus, mas Jesus naquele dia tinha um encontro marcado com ele. E Jesus estava passando por aquela cidade porque ele queria pousar na casa daquele homem. Jesus está indo a Jerusalém. E Jesus também vai ter mais um encontro marcado. Um pouquinho antes desses que eu citei para os irmãos. Jesus ele está passando, versículo 11, entre a região de Samaria e Galileia. Ele está na divisa. E vai dizer que ali nós não sabemos o nome, mas havia naquela região onde Jesus estava passando, uma aldeia.
E Jesus tinha um encontro marcado ali naquela aldeia. Porque, irmãos, onde há uma chama de fé acesa, ela é vista por Jesus. Onde há uma chama, ainda que pequena, acesa de fé, Jesus vê e Jesus vai ao encontro. As tragédias, irmãos, e as necessidades, elas têm uma capacidade, que é a capacidade de unir e de romper com as barreiras raciais e nacionais. Disse que se a metade de um país ela é inundada pelas águas, é normal a gente ver que aqueles animais ferozes que há pouco, se estivessem no seu habitat natural e nas condições normais, eles devorariam aqueles animais que naturalmente são as suas presas. Mas numa situação como essa, seria normal a gente ver eles congregados numa parte mais alta e aquele feroz e o manso habitando juntos. Uma das coisas, irmãos, que unem todos os homens é a necessidade que nós temos de Deus. A necessidade que o homem tem de Deus é uma das coisas que faz com que os homens se unam. Nós vimos recentemente, foi citado aqui pela missionária Patrícia, essa tragédia que a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, irmãos, e eu não me lembro nessa minha idade de vida até agora, um momento em que um país inteiro se uniu tanto, rompendo qualquer barreira racial ou nacional para se juntar, se unir e ajudar aquele povo daquele estado. A necessidade de Deus faz com que os homens se unam num só propósito. E eu digo isso, irmãos, porque no versículo de número 12, vai dizer que Jesus, ele entrando numa certa aldeia, vão sair dali, irmãos, 10 homens que vão se encontrar com Jesus. E eu adianto para os irmãos essa necessidade da união, independente de raça, de nacionalidade, porque mais um pouquinho à frente a gente vai perceber que desses 10 homens, um deles era samaritano. E se os irmãos bem sabem, samaritanos, eles não se falam com os judeus. Em João capítulo 4, a gente vai ler aquele texto muito conhecido da mulher samaritana, que quando Jesus vai dizer, mulher, dá-me de beber, ela vai dizer, como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Queria que os irmãos guardassem isso. No finalzinho a gente vai entender melhor. Certa vez Jesus também está passando, indo para Jerusalém, e ele decide pousar numa aldeia de samaritanos, só que eles não recebem Jesus. E os discípulos dizem, Senhor, nós devemos fazer como Elias fez, orar para que desça fogo do céu e consuma todos eles. E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito são, não. E aqui, irmãos, há um homem que é samaritano, mas a gente vê que diante daquela situação tão deplorável, não importava ser judeu ou samaritano, porque todos tinham a mesma necessidade, todos estavam no mesmo problema. Todos eles careciam de um milagre, de um toque da misericórdia do Senhor. E eles estão, irmãos, Jesus está entrando. E os irmãos sabem que a lepra, já é conhecido dos irmãos, era uma doença que ia, irmãos, corroendo todo o corpo. Os leprosos, eles eram maltrapilhos. Eles viviam excluídos da sociedade, num lugar recluso. Se eles fossem a algum lugar, eles precisavam colocar a mão na boca e dizer imundo, imundo, porque se alguém soubesse que havia um leproso ali, elas iriam correr léguas de distância daquele homem. Mas eles estão aqui, juntos na mesma necessidade. E como eu disse aos irmãos, eles podiam estar apodrecendo por fora, podiam estar morrendo por fora, mas havia uma fé que estava viva dentro do coração daqueles homens. Isso é impressionante, irmãos, porque a gente vê a dimensão de que o Evangelho, mesmo que não houvesse rede social, Facebook, Instagram, Twitter, mesmo que ainda não houvesse essa facilidade que a gente tem de colocar um vídeo hoje na internet e ele explodir e o Brasil inteiro ver,
a gente via que o evangelho, os milagres, o que Jesus fazia, aquele homem inusitado que apareceu ali na Galileia, naquele tempo, fazendo coisas extraordinárias e que eles ainda não tinham visto, estava se espalhando de uma maneira, irmãos, muito rápida, que até naquele lugar mais distante, o evangelho da graça chegou naquele lugar. E a Bíblia diz que para você ter fé, é necessário você ouvir, para que a fé seja gerada em teu coração. E aqueles homens ouviam o que Jesus estava fazendo, eu não sei como, mas a graça estava indo lá e eles estavam ouvindo e a fé estava sendo gerada dentro do coração deles. E quando eles saem, quando Jesus entra naquela aldeia, vai dizer que eles não perdem, irmãos, a oportunidade. E eles saem no mesmo momento. Eles se mantêm à distância porque a lei dizia que eles precisavam manter uma distância daqueles que estavam limpos. E de longe eles vão gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante, irmãos, que eles não dizem: Jesus, me cure. Faça um milagre em mim, Jesus. Me limpe, Senhor, dessas feridas. Eles dizem somente: Senhor, tem misericórdia de mim. A gente está aqui longe de casa, longe da família. Olha o nosso estado, Jesus. A gente está aqui recluso, esquecido. E se coloque no lugar daqueles homens, e a nossa oração, irmão, às vezes não é desse jeito. A gente olha para tudo ao nosso lado e parece que as coisas não vão piorar e pioram, e às vezes a gente só tem forças para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dessa situação, Jesus. Eu achei que não poderia piorar, está ficando pior. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia, Pai, de mim lá naquele trabalho. Tem misericórdia de mim, Senhor, naquela escola. Senhor, tem misericórdia de mim. É o que eles pedem, irmãos, misericórdia. E o interessante é que, pela distância, eles vão gritar. E a Bíblia vai dizer que até então Jesus ainda não havia percebido eles ali. Mas Jesus já sabia que iria se encontrar com eles. Mas quando Jesus grita, irmão, quando eles gritam, irmãos, e clamam ao Senhor, aquilo vai chamar a atenção de Jesus. Eu queria dizer para você que talvez você não tenha nem mais forças, mas se você ainda tem um grito de misericórdia, dá esse grito de misericórdia. Se você não tem forças para mais nada, clama ao Senhor. Porque enquanto você grita, Jesus tem misericórdia de mim, enquanto você clama, Jesus tem misericórdia de mim, você vai chamar a atenção dele. E não importa, irmãos, o barulho que estejam fazendo à sua volta, ou se estejam mandando você se calar, como disseram para Bartimeu, apenas clama, porque não importa o que os outros vão pensar, o importante é que ele ouça, e se ele ouvir, ele vai, irmãos, voltar os olhos dele para nós, e vai fazer algo na nossa vida. Então não importa se alguém disser: cala a boca, por que você está gritando? Grita mesmo, desesperado. Havia uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada, e a Bíblia diz que ela vai atrás de Jesus gritando, porque ela não poderia perder aquela oportunidade, e os discípulos disseram: Senhor, ela vem feito uma louca atrás de nós, gritando. Até que ela foi, irmãos, persistente no clamor e no grito dela. E o Senhor disse: mulher, quão grande é a tua fé. E Jesus disse para aquele homem que era cego: manda chamar ele e trazer ele aqui. E quando eles trazem um homem, Jesus diz: o que é que tu queres? Ele diz: Senhor, eu quero ficar são, eu quero ver. E Jesus diz: veio, a tua fé te salvou. Talvez o que está faltando é só você gritar e levantar a sua voz em clamor. Porque eles gritam, irmãos. E enquanto eles gritam, eles chamam a atenção de Jesus. E versículo 14 vai dizer: e ele vendo-os, Jesus vai dizer algo para eles, vai dizer: olha, vocês vão. E preste atenção que eles estão de longe de Jesus. Jesus não está perto deles. Jesus não está como aquele leproso lá do capítulo 8, onde Jesus toca nele e diz: eu quero que você seja limpo, seja curado, e aquele homem é limpo. Jesus está distante. Jesus está longe deles. Mas eles clamam e eles dizem: Senhor, tem misericórdia. Eles chamam a atenção, porque tudo que a gente precisa é só ter a atenção dele.
E Jesus vai dizer para eles: vocês vão e vão se mostrar aos sacerdotes. Só que tem um detalhe aqui, irmãos. Para que eles pudessem se apresentar ao sacerdote, era necessário que eles já estivessem curados e limpos. Eles ainda não estavam curados, ainda não estavam limpos. Jesus não estava dizendo para eles: vocês já estão curados, agora vão se apresentar ao sacerdote. Não, Jesus apenas disse: vão se apresentar ao sacerdote. E aí é o que está. Porque uma das coisas essenciais para o milagre acontecer na nossa vida é a obediência. Porque vai dizer que Jesus dizendo para eles: vão e mostrem-se aos sacerdotes, vai dizer que eles na mesma hora vão, obedecem ao Senhor. Porque a nós, irmãos, não cabe questionar a Deus nem as determinações dele. A nós só cabe obedecer ao que o Senhor nos diz e nos manda fazer. Eles estavam longe, ainda não estavam curados, e eles poderiam chegar para Jesus e dizer: mas mestre, o meu corpo ainda está ferido, ainda está faltando uma parte do meu corpo. Senhor, eu ainda estou chagado, ainda estou leproso, ainda estou na mesma situação. Como é que eu vou me apresentar diante do sacerdote? O que é que ele vai dizer para mim? Eu vou passar uma vergonha lá. Mas eles não questionam. Eles apenas obedecem e atendem à ordem de Jesus. E aqui, irmãos, está uma coisa linda que vai acontecer. É que, enquanto eles vão, eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, versículo 14, a parte B, que vai dizer que aconteceu que, indo eles, enquanto eles iam, o que é que acontece? Enquanto eles iam, eles ficaram, irmãos, limpos. Irmãos, quando você está debaixo de uma palavra de obediência e de um direcionamento que Deus te dá, é impossível que algo não aconteça na sua vida. Quando você está certo do que Deus te diz, e quando você está caminhando debaixo de obediência à ordem que Ele te deu, é impossível algo não acontecer na nossa vida. Porque o texto vai dizer, irmãos, que enquanto eles estão debaixo de uma palavra e debaixo de uma obediência, Deus vai fazer algo na vida deles. Deus vai operar um milagre na vida daqueles homens. E eu queria dizer para os irmãos que existem milagres que eles não vão acontecer assim instantaneamente na nossa vida, não. Existem milagres que vão acontecer na nossa vida enquanto a gente está indo fazer aquilo que Jesus nos disse para a gente fazer. Existem momentos em que o milagre não vai acontecer enquanto você está parado. Você vai precisar entrar em movimento para que o milagre possa acontecer. Gente, irmãos, inerte, e aqui eu não falo inércia no sentido de você não ter condições de andar, inércia na sua alma. Gente inerte não recebe milagres, porque enquanto você está esperando Deus fazer alguma coisa, Deus está esperando você fazer alguma coisa para Ele começar a se mover na tua vida. Às vezes nós estamos somente parados esperando o Senhor fazer. Mas o Senhor está lá do céu, olhando para nós e dizendo: quando é que você vai começar a se mover e caminhar debaixo da palavra que eu já determinei sobre a sua vida? Eu sei que os irmãos se lembram de João, capítulo número 2. Jesus está num casamento e de repente falta vinho, que era uma das coisas principais do casamento, a alegria. E haviam ali, irmãos, 6 talhas que serviam para a purificação. E Jesus, depois de Maria ter dito para os serviçais fazer o que Jesus dissesse, Jesus vai dar uma ordem e vai dizer: encham as talhas de água. E eles obedecem e eles enchem as talhas. E aqueles que tiraram a água e levaram até ao mestre-sala, que era quem provava o vinho, eles vão, obedecem à ordem de Jesus, tiram a água e levam até o mestre-sala. E quando o mestre-sala, irmãos, prova, era água ou era vinho? Era o melhor vinho que já havia sido servido naquela festa.
Porque enquanto eles tiravam a água das talhas e levavam até lá, durante esse processo, Jesus transformava a água em vinho. Capítulo 42 de Jó vai dizer que depois de Deus ter falado com Jó e Jó ter dito para o Senhor: Senhor, agora eu não te conheço somente de ouvir, mas os meus olhos, Senhor, te veem. Deus vai dar uma ordem para os amigos dele e vai dizer: vocês vão até Jó, porque Jó vai orar por vocês. Jó ainda não estava curado. Jó 42, capítulo 9, se os irmãos quiserem conferir. Jó ainda não estava curado, mas ele começa a orar pelos amigos. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele orava, Deus mudava o cativeiro de Jó e retribuía a ele 2 vezes mais ao que ele havia perdido. A Bíblia também vai falar de 4 homens leprosos que estavam à beira da morte, e eles vão dizer, segundo Reis, capítulo 7, se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente também vai morrer, porque lá não tem comida. Vamos fazer o seguinte: vamos lá no acampamento dos inimigos. A gente já está praticamente morto mesmo. Se a gente morrer, amém. Se a gente não morrer, amém também. E eles vão. E eles começam a caminhar e entrar em movimento. E era um reboliço tão grande que acontecia lá no acampamento inimigo, que diz que eles ouviram o barulho de um exército tão grande que eles foram embora e deixaram tudo. Porque enquanto eles iam, no processo, Deus fazia eles ouvirem lá, irmãos, o barulho de carros e de cavalos como de um grande exército. Deus está esperando você somente começar a se movimentar para que Ele também se movimente na tua vida. Enquanto, irmãos, a gente se movimenta, Deus faz. Deus despertou a fé daqueles homens, para que aqueles homens se levantassem daquela situação e começassem a se movimentar. A fé, irmãos, é obediência. Enquanto você obedece nesse processo de obediência, você vai sendo curado. Então, irmãos, se Deus te disse, somente vai, não questiona. Senhor, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas Senhor, ainda não está assim. Se eu chegar lá, Senhor, o que é que vai fazer? Somente obedece, somente vai, somente atende à determinação do Senhor, porque quando você toma a atitude de se levantar e de entrar em movimento e de obedecer ao Senhor, aí Deus também lá do céu se levanta, se movimenta do trono dele e vai operando na tua vida. Só entre em movimento. No versículo 15, irmãos, vai dizer que enquanto eles estão indo, todos os 10, eles são purificados, são curados. Mas vai acontecer uma coisa, irmãos, interessante, é que enquanto aqueles 10 estão indo, desesperados para se apresentarem logo aos sacerdotes e poderem sair daquela situação, vai dizer que enquanto eles estão indo, eu não sei se andando, se correndo, se desesperados, mas vai dizer que ele começa a olhar para si. E ele começa a perceber que já não havia mais feridas no corpo dele. Se estava faltando alguma parte do corpo dele, ele começou a perceber que aquela parte estava restaurada, que ele estava curado, e diz que a alegria dele foi tão grande, diante daquela bênção, diante daquele milagre, irmãos, que ele não resistiu. Ele disse: não importa agora se apresentar ao sacerdote. Todo mais pode esperar, eu não resisto, eu não posso ir e me apresentar e voltar para minha casa, eu não posso continuar, eu preciso voltar, porque eu estava enfermo. Faltavam partes no meu corpo e agora o meu corpo está restaurado. Aquele homem me curou e eu preciso voltar para agradecer a ele. E diz, irmãos, que ele, percebendo que estava são, ele volta, e o homem era samaritano, e eu disse aos irmãos: não importa, irmãos, nesse momento de necessidade, porque aquele homem não queria saber se Jesus era judeu ou samaritano. Havia uma alegria que contagiava ele tão grande no coração dele, que ele dizia: eu preciso adorar esse homem, eu preciso me lançar aos pés dele, e eu preciso agradecer. E vai dizer que um deles, vendo que estava curado, ele volta glorificando a Deus em alta voz, e cai com o seu rosto aos pés de Jesus, no pó, na cinza, se humilhando e agradecendo a ele. E Lucas vai dizer: não é este homem samaritano? E aqui está uma coisa muito interessante, irmãos.
Porque eu sei que é muito bom a gente receber uma bênção do Senhor. Eu sei que é muito bom quando você está desempregado, você receber uma proposta de emprego e começar a trabalhar. Eu sei que é muito bom quando a gente está andando a pé no sol, mas o Senhor abençoa você com uma moto, um carro, e você está agora na bênção. É muito bom quando você vê toda a sua casa, toda a sua família na presença do Senhor, adorando a Deus, e o Senhor fazendo na tua vida aquilo que você já pedia durante tantos anos. É muito bom você ver que Deus operou na vida daquela pessoa que você estava orando por ela e é liberta. É muito bom a gente receber uma bênção do Senhor. Mas é ainda melhor, irmãos, a gente voltar e dar a glória devida ao Senhor. O que acontece é que muita gente tem roubado a glória de Deus e não tem voltado para agradecer ao Senhor. Tem muita gente que está pedindo, e o Senhor, por sua misericórdia, está dando. Mas tem 9 que estão indo e estão esquecendo do Senhor. Nós não podemos, irmãos, ser ladrões da glória de Deus. Nós precisamos devolver a Ele o que é dele de direito. Aquilo que Deus faz na minha e na sua vida é para que a gente reconheça, saiba agradecer e dar glórias a Ele. Você está agora bem vestido. Outrora você poderia não ter o que vestir, um sandália para calçar, nem um perfume para colocar. Mas você está aí hoje. Antigamente você só tinha farinha com açúcar e água para comer, mas hoje você escolhe o que comer. Você precisa voltar e agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, foi o Senhor quem fez, e se não fosse o Senhor eu não teria nada disso. Nós não podemos roubar a glória de Deus. Aquele homem, mesmo sendo um estrangeiro, sendo um inimigo dos judeus, ele se prostra, lança aos pés de Jesus e ele sabe reconhecer. Porque um dia quem foi chagado, porque a lepra é uma representação do pecado na nossa vida. Às vezes você estava esquecido, leproso, chagado, mas o Senhor te viu, foi ao teu encontro, fez na sua vida o que ninguém mais poderia fazer, restaurou você, purificou você com o seu sangue, te deu vestes novas, colocou você em lugar de príncipe. Ninguém dava nada por você e hoje você está aí. Você precisa voltar, se lançar aos pés dele e agradecer. Tem muita gente, irmãos, que está querendo somente a bênção, mas não quer o Deus que abençoa. E uma vez eu ouvi uma mensagem, uma frase de um pastor que já não está mais entre nós. Ele dizia: somente um tolo encontra uma mina, uma fonte de riquezas, bebe dela, recebe dela e não volta de novo para beber. Dessa mesma forma é com a gente. A gente encontra a fonte de vida, as riquezas imensuráveis do Senhor. Mas às vezes a gente age como um tolo e a gente não volta, porque a gente só quer aquela porção, aquilo que a gente queria, e vai embora. E Jesus, irmãos, parecendo estar um pouco decepcionado, ele diz: não foram 10 os curados? Onde é que estão os outros 9? Cadê os outros que não voltaram para agradecer? Somente esse samaritano veio, esse estrangeiro veio e agradeceu. E Jesus olha para ele e diz: levanta-te e agora vai, porque a tua fé, ela te salvou. Quem tem um coração grato, irmãos, experimenta bênçãos imensuravelmente, incomparavelmente maiores do que aqueles que têm um coração ingrato. A gratidão te faz viver experiências que outros jamais irão viver. Aqueles homens foram se apresentar ao sacerdote lá no templo, mas aquele homem soube reconhecer e entendeu que aquele Jesus era o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. E ele não vai se apresentar, irmão, somente ao sacerdote terreno, mas ele vem se apresentar ao sacerdote celestial. E aquele homem, ele sai dali não somente curado fisicamente, como foram os 9, mas na alma dele, Jesus também o cura daquela lepra do pecado e diz: filho, te levanta-te e vai, porque a tua fé, ela te salvou. Foi grato, foi curado não somente no seu corpo, não somente da sua chaga exterior, mas foi curado das suas chagas interiores, das feridas do mal do pecado.
Quem obedece ao Senhor, quem é grato, vai viver, irmãos, o que aqueles que são ingratos ao Senhor, aqueles que somente vão e não voltam mais, não terão a capacidade de viver. Mas quem tem um coração grato, esse, irmãos, ele vive o que ninguém viveu. Aquele homem volta glorificando ao Senhor. E em outro momento os gritos dele eram de misericórdia, mas o Senhor transformou os gritos dele de misericórdia em gritos de glorificação ao Senhor. E eu queria profetizar aqui, pelo poder da palavra na sua vida, que os seus gritos de misericórdia serão transformados em gritos de glorificação. Você pode estar indo a Jesus pedindo misericórdia, mas em nome de Jesus eu sei que você vai voltar dando a Ele gritos de glorificação. O Senhor vai tirar da tua boca o grito de misericórdia e vai colocar na tua boca um hino de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor. Vai ser como o Salmo 40 que diz: esperei pacientemente no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago, de um charco terrível. Me pôs sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. O grito de socorro, o grito de misericórdia vai ser trocado por um grito de gratidão, de louvor, de glorificação ao Senhor. Então, irmãos, que possamos cultivar um coração grato. Não há problema nenhum em você pedir ao Senhor. Ele diz: peçam e vocês receberão. Peçam e será dado. Tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber, para que o nome dele seja glorificado, Jesus diz. Tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês receberão, para que o meu Pai seja glorificado. Peça, mas não se esqueça de voltar para agradecer. Clame ao Senhor, peça. Se o Senhor abrir a porta, se o Senhor te restaurar a saúde, se o Senhor te abençoar, se o Senhor te der, não se esqueça que Ele te deu e volte para agradecer. Porque quem agradece é próspero. E quem agradece, irmãos, não é abençoado somente no natural, mas no espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu oro para que essa palavra seja bênção na sua vida. Feche os seus olhos. Vamos orar e agradecer ao Senhor, irmãos. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 4: se alegrem sempre no Senhor. E ele diz, outra vez eu digo, se alegrem sempre. Ele estava falando isso, irmãos, de uma prisão. Uma prisão fria, cheia de fezes, rato, numa situação deplorável. Mas ele estava olhando para os irmãos e estava dizendo: se alegrem sempre no Senhor. Independente de qual seja a situação, se você esteja no trono, ou se você esteja na prova, na luta, se você esteja de posse de vitória, ou se você esteja numa situação completamente difícil, agradeça ao Senhor e se alegre, seja grato, para que isso sirva de testemunho. E se você tem alguma necessidade, descansa o teu coração e coloca somente isso diante dele. Não fica ansioso não fica inquieto, somente deposita aos pés dele, orando e agradecendo, porque vai vir uma paz que vai te envolver de uma maneira que ela vai guardar teu coração, vai guardar teus sentimentos, vai guardar todo o teu ser, e você não vai saber nem explicar. Mas essa é a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Feche os seus olhos. Se concentre no céu nesse momento. Comece a orar ao Senhor e agradecer a Ele. Eu sei que você tem motivos para agradecer. Ainda que as coisas não estejam bem, ainda que você esteja como aqueles homens dizendo: Senhor, eu estou aqui, Jesus, somente pela misericórdia. Eu só cheguei aqui hoje, Jesus, pela tua misericórdia eu te clamo, tem misericórdia de mim. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem clama, quem chama a atenção de Jesus é visto por Ele. E Ele está vendo o teu clamor de misericórdia nesta noite.
Eu quero te dar uma notícia ainda melhor. Jesus, Ele já viu e Ele está passando, porque Ele quer que você entre em movimento, você se levante, você saia desse lugar, você vá até ao encontro dEle, porque o Senhor tem uma palavra de determinação para a tua vida nesta noite. Jesus tem um direcionamento do céu para você nesta noite. E pode parecer loucura, pode parecer grande demais, mas a única coisa que Ele pede é que você obedeça, que você comece a se mover debaixo dessa determinação que está vindo para o céu, para a tua vida nesta noite. Se coloca em movimento, porque enquanto você se move, Jesus trabalha. Enquanto você se levanta e vai, Jesus trabalha. Enquanto você obedece, está indo, Jesus trabalha. Enquanto você está se movimentando e indo, os céus estão se movimentando e estão trabalhando ao teu favor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós temos tanto, Jesus, a te agradecer. Mas nós sabemos que nessa noite, Pai, o Senhor está ouvindo o clamor de misericórdia dos teus filhos, da tua igreja. Que os teus olhos, Senhor, possam se voltar para nós e que nós sejamos aqui notados por Ti. Libera, Senhor, determinações do céu para a Tua igreja nesse momento. Aquele Teu filho, aquela Tua filha, Pai, que já há tanto tempo acha que já não há mais esperança, que está, Senhor, parado. Traz uma determinação sobre a vida dela, sobre a vida dele nesse momento. Movimenta, Pai, a fé dela para que ela comece a se mover, para que os céus, Pai, também comecem a se mover em favor dela. Jesus, dá uma determinação para esse teu filho, essa tua filha, que já está parado, Senhor, há tanto tempo. Faz com que ele se levante, com que ele se coloque, Pai, em movimento, com que ele, Pai, não questione, mas somente obedeça e vá. Que amanhã, Pai, a notícia chegue. Que amanhã a porta que parecia impossível seja aberta. Que amanhã aquilo que parecia, Pai, loucura de acontecer aos nossos olhos, aconteça. E que o Senhor, Pai, possa nos fazer como aquele homem que, independente de qualquer coisa, Pai, ele teve um coração grato. E ele soube reconhecer que somente o Senhor é quem poderia fazer. Que ninguém mais poderia ajudá-lo. Que ninguém mais, Pai, poderia fazer o que o Senhor fez. E nos faz entender que todas as outras coisas, Jesus, elas podem esperar. Mas que a gente, Pai, não perca tempo de dar meia volta e de voltar, Pai, não agora clamando misericórdia, mas clamando, Pai, gritando, glorificando o Teu nome, rendendo glória ao Senhor, rendendo louvor ao Senhor e se lançando, Pai, aos Teus pés e Te agradecendo. Nos faz entender, Pai, que tudo mais pode esperar. Talvez aqueles outros 9 queriam rapidamente terminar aquele ritual, voltar para suas famílias, para o convívio, poder ter uma vida normal. Mas aquele homem, Pai, disse: tudo pode esperar, o sacerdote pode esperar, mas eu não posso deixar de voltar. E eles voltam. Como aqueles 4 leprosos, Pai, que diante daquela abundância eles disseram: hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar, nós precisamos voltar e comunicar a todos o que aconteceu. Glorifica o Teu nome em meio à Tua igreja. Glorifica o Teu nome em meio, Pai, àquilo que o Senhor vai fazer na vida dos Teus filhos. E nos faz, Senhor, cultivar um coração grato, um coração agradecido ao Senhor, Pai. Obrigado pelas bênçãos. Nós temos tantas bênçãos, temos tanto que agradecer ao Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu já Te agradeço por aquilo, Pai, que o Senhor ainda vai fazer. E já Te agradeço, Pai, porque eu sei que tem pessoas que já estão se colocando em movimento e que o Senhor já está começando, Pai, a sarar, a curar, a fazer o milagre. Eu já Te agradeço. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Guarda em nosso coração, Pai, a Tua palavra, e que a cada dia ela transforme o nosso coração e nos faça, Pai, sermos mais gratos ao Senhor. Como diz aquele hino, Pai, mais grato a Ti, mais consagrado nos faz, Senhor.
mais humilhado, Jesus, e cheio de amor. Nos faça, Pai, mais gratos a Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe.